Eu vou ler um trecho do livro Memórias de Lázaro, do Adonias Filho. Está na primeira parte do livro. O calor da terra absorveu a presença e sepultou definitivamente a imagem de Paulo. A criança, porém, crescia, intratável, novamente dominado pelo ódio que o trouxera ao vale. Não tinha abílio para o filho, a paciência que tivera para a mãe. Negra, a barba ocultava o rosto emagrecido. Não dormia quase e quase não se alimentava. Perdendo o contato com os outros, desprezando mesmo os afazeres diários, fugindo da casa para os ermos do vale, converteu o mundo numa espécie de deserto inteiramente vazio. Banira o próprio Jerônimo e, banindo o amigo, não impedira em sua indiferença que ele levasse a mim, seu filho, para sua caverna. Uma caverna, sem a menor dúvida, a habitação de Jerônimo. 4 paredes de pedra, abruptas, no interior da rocha. O chão de barro e a ponta do lajedo servindo de teto. Não havia janelas, mas a porta, sua única entrada, era um pedaço só de madeira cortado a machado. Seu leito, um couro de boi, um pote de barro e um triângulo de tijolos que, concentrando o fogo, amparava o caldeirão também de barro. Fora, o vale áspero e o vento de todas as horas. Jerônimo me alojou aqui, e aqui vivi eu durante muitos anos. Não voltei à casa de Abílio até o dia em que o revi. Não o revi exatamente porque no banco onde estava deitado, sob a lona que o envolvia, distinguia-se apenas a face. A face de um morto, de um homem que horas antes tropeçara e caíra no canal de lodo, quebrara as pernas na queda, e breve talvez tenha sido sua agonia no visgo da lama. Encontraram-no sem vida, e ainda foi Jerônimo quem lavou o seu rosto, quem o envolveu na toalha de lona e quem, erguendo-me nos braços para que o visse, disse: "É seu pai." A toalha de lona foi a sua mortalha. E a caverna de Jerônimo, após a descoberta da morte na face do meu pai, começou a diminuir. O vento martelava as gretas, a água escorria por vezes nas pedras, o fogo jamais se apagava. Para mim, sem consciência ainda da solidão, o que se afirmava como vida era uma espécie de extrema liberdade. A aspereza exterior, a presença silenciosa de Jerônimo, aquele vento que participava tanto do meu corpo quanto o próprio sangue, nada impedia o desenvolvimento da curiosidade infantil. Aprendi com Jerônimo a tirar o leite das cabras, assar carne, cozinhar o aipim. Descobri a cacimba e não tardei a ajudar Jerônimo nas plantações. Depois, sem que ao menos soubesse como, encontrei a estrada. No seu pó, e muito mais que pela mão de Jerônimo, conheci o vale, sua gente, seu céu, suas árvores. Uma terra em luto, vale. Mas, como sobre ele habitam homens e mulheres, aqui também a vida se alarga em sonhos e paixões, egoísmo e sofrimento. Perdido e oculto com a sua humanidade entre as montanhas, o vale a mim se revelava à proporção que me tornava homem. Comoviam-me as colheitas. Jerônimo não participava. Fechado no seu pedaço de terra, o mais retirado talvez dos habitantes do ouro, sempre se mostrava incapaz de conviver com os outros. Não o vi uma só vez ao pé de fogo de um vizinho. Mas, muito moço, conhecendo agora o vale como conhecia a própria caverna de Jerônimo, não perdia uma única das suas grandes colheitas. Ofereciam-se nas chapadas as espigas de milho. Homens e mulheres se confundiam no trabalho. Crianças e cachorros caçavam preás e ratos. Fundiam-se seus gritos com as vozes das raparigas, o ruído das foices, o barulho dos pés que amassavam o mato seco.
Antes da noite, e bem antes que se distribuísse à luz das fogueiras os cereais e a porção de cana para o açúcar, novamente convertiam-se em terra nua as grandes chapadas. Quando se despediam, transportando em animais ou conduzindo nos próprios ombros o que lhe coubera, os homens pareciam compreender que as trevas e o vento destruíam as pobres e recentes afeições. Dispersavam-se as famílias nas veredas. A princípio permanecia sozinho, e sozinho, vencendo a estrada, regressava à caverna de Jerônimo. Depois, precisamente em um dos cortes das canas, simples consequência do contato imposto pelo trabalho e apesar da má vontade deles, liguei-me ao Santana. Um homem tão forte quanto Jerônimo, grosseiro e violento, Felício Santana raramente falava com Rosália, sua filha. Temendo-o, e talvez porque fosse herdeira de seu temperamento agressivo e impetuoso, a filha procurara em mim mais um refúgio contra o pai, que propriamente o futuro companheiro. Mas Rosália, então, era pouco mais que uma menina. A ferrugem do céu parecia ter marcado sua pele e ensombrecido seus olhos. Descalços, os pequenos pés contrastavam com os compridos cabelos que suas próprias mãos repartiam e que um grampo de osso sempre evitava caíssem sobre o rosto. Os vestidos de algodão, folgados e sem pregas, ocultavam definitivamente todas as linhas e todos os contornos do corpo. Em qualquer parte, em outra qualquer parte, a não ser no vale, seria impossível alguém como Rosália. Quando eu a vi pela primeira vez, ela corria em minha direção entre os pés de milho. Corria com desembaraço, saltando sobre os troncos caídos, rápida como se estivesse sendo perseguida. Não encolhendo as mãos que derrubavam as espigas, não vendo sequer que eu obstruía o seu caminho, deteve-se ao sentir que se batia contra mim, ferida a sua testa e sangrando os meus lábios. Olhou-me sem susto, sem pronunciar uma palavra, e continuou a correr. Encontravam-se assim os filhos do vale. Brotando desordenadamente com as imagens que escapavam das vigílias, o passado limitava-se definitivamente em Rosália. Como nos sonhos, as recordações tornavam-se leves, a realidade perdia as arestas, a ordem lógica impressionava precisamente porque absurdos eram seus movimentos. Até conhecer Rosália, um mundo fácil, sem abismos, inteiramente dominado pela presença de Jerônimo. A caverna, a estrada, as colheitas. Mas com Rosália surgiu a primeira resistência a Jerônimo. Levantou-se do chão, petrificados os músculos do rosto, apontando-me com a mão calejada. Quem é essa moça? Jerônimo, naquela época, era mais que o pai. Fora ele desde o início da consciência, desde a formação dos sentidos, pusera sobre mim a sombra da sua alma primitiva. Associada ao vento, que no vale é eterno, quase integrada nas paredes das pedras, o eco fazendo vibrar as cavidades da caverna, sua voz criou a minha. Imprestáveis seriam as minhas mãos não fossem guiadas e dirigidas pelas suas. Abertos os olhos, eu o vi antes que a mim mesma enxergasse. Ensinou-me a comer, a andar, a resistir ao sofrimento físico com a passividade de um animal. Não o temia, jamais o temi, porque ele não me espancava, jamais me espancou. Mas sem ele, sem a visão de sua figura, o que subsistiria? Interrogando-me, quem é essa moça? Respondi, é a filha de Felício Santana. Impossível, porém, explicar o que sentia. Revelar o desejo que se manifestava com o rigor da sede e exibir a imagem de Rosália, interiormente viva, rejeitando qualquer outro pensamento. Menos uma atração que me forçava a procurá-la
era uma necessidade semelhante à fome. Queria segurá-la, dominá-la, eliminar definitivamente aquela invencível vontade de posse e saciedade. Enfrentando seu olhar, esperava que ele descobrisse em minha carne e no meu sangue a força que fazia procriar o gado nos pastos do vale. Ele repetiu, porém: "Quem é essa moça?" Levantei-me também e gritei: "Eu preciso, Jerônimo." Abaixando a cabeça, incapaz de contrariar-me, demonstrou sua censura nas palavras lentas e aparentemente calmas. "Leve a mulher, então, para a casa de Abílio." "Não," respondi, "prefiro fazer a minha própria casa." Mas enquanto Jerônimo comprimia a sua aversão, amolava o machado para cortar as árvores e se oferecia para ajudar-me na edificação, Rosália discutia comigo a abordagem do pai e da reação dos irmãos. 3 homens, os seus irmãos. No vale, onde a amizade entre famílias é um sentimento inconcebível, esses homens, desajeitados, rudes e trabalhadores, não temiam sacrificar, fosse o que fosse, para manter a tradição. E a tradição, presente em crônica de sangue que atingia a todos, não permitia à mulher outro direito senão o de obedecer ao pai, aos irmãos e ao companheiro. Recebendo ordens, o seu dever era cumprir. E não cumprindo, podia ser castigada. Logo no terceiro encontro, suas mãos trêmulas, revelando o pavor mórbido, sentindo o medo que lhe selava os lábios e agitava os seios, verifiquei que sua família já interviera. Minutos tiveram de decorrer para, ambientando-se nas trevas onde apenas os nossos olhos se tornavam visíveis, narrar o episódio da tarde. Falando, a agressividade substituindo gradativamente o pânico, Rosália acabou por exclamar: "É possível que você tenha de arrancar minha faca."